Olá a todos, eu sou o professor Fernando Cardoso Melo, do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia da UNB. Vou apresentar uma palestra acerca dos critérios básicos de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica em baixa tensão. A visão geral desta apresentação trata do panorama da geração distribuída fotovoltaica no mundo e no Brasil, componentes do sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica, o dimensionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, tratando dos principais passos para projetar os sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, tratando também de um estudo de caso de uma usina fotovoltaica conectada à rede elétrica. O estudo de caso vai ser a abordagem da instalação fotovoltaica na Faculdade de Tecnologia da UNB, no Departamento de Engenharia Elétrica, em que se tem um sistema fotovoltaico de 150 kW no total da Faculdade de Tecnologia, mas eu vou voltar mais para a parte do Departamento de Engenharia Elétrica, que tem 50 kW pico, 50 kW instalado. Vou tratar da estimativa da produção anual e as conclusões. Essa estimativa da produção anual vai ser uma estimativa simplificada. É claro que não substitui o uso de softwares dedicados, mas é possível ter uma estimativa teórica do quanto o sistema fotovoltaico instalado é capaz de gerar. Então, vou iniciar a apresentação com um panorama, um contexto, um panorama mundial e nacional, primeiramente das energias renováveis no mundo e, lógico, voltado, focando para os sistemas fotovoltaicos. Então, capacidade instalada no mundo de energias renováveis, de acordo com os dados do AERINA, Agência Internacional de Energia Renovável, os dados de 2019, eles apresentam que o mundo alcançou 2.537 gigawatts de capacidade instalada acumulada em fontes renováveis no ano passado. Com os 1.190 gigawatts, a fonte hídrica ainda representa 47% da geração de energia renovável. Porém, a expansão das fontes eólica, 25%, com 623 gigawatts, e solar fotovoltaica, 23%, com 586 gigawatts, somam 1.209 gigawatts. Outras capacidades instaladas de fontes renováveis são a biomassa, com 124 gigawatts, a geotérmica, com 14 gigawatts, e a maremotriz, com 500 megawatts. A motivação continua sendo no contexto de estudo das energias renováveis, olhando um foco principal para a geração fotovoltaica. Então, a parcela de energias renováveis estimada no total final de consumo de energia durante 2018. O mundo, nesse ano, é muito dependente da geração de energia por meio de combustíveis fósseis. Então, são 79,7% dessa parcela ainda de dependência para combustíveis fósseis, uma grande dependência. 2,2% com relação à energia nuclear, 7,5% biomassa tradicional e dos 10,6%, 2% são fontes renováveis modernas, que englobam eólica, solar, biomassa, geotérmica, energia dos oceanos, 1% para biocombustíveis para transporte, 3,6% energia proveniente das hidrelétricas, 4,2% em relação à biomassa, solar, aquecimento geotérmico. Agora, no contexto da energia fotovoltaica, ainda no mundo. Parcela de energias renováveis estimado total final de consumo de energia. Esses dados foram obtidos no relatório da Renewable Energy de 2018. Então, são os dados até 2017. Nota-se
que desde 2007 a 2017 tem-se um crescimento exponencial da adição de sistemas fotovoltaicos na matriz energética global, atingindo em 2017 402 gigawatts. E nota-se que a China, em 2017, foi o país que mais adicionou sistemas fotovoltaicos no mundo, tendo 77,4 gigawatts da capacidade instalada, seguido dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália, Índia, Reino Unido, França, Austrália e Espanha. E os dados do relatório Renewable Energy REN 21 de 2019, que trata dos dados apresentados até 2018, o mundo teve uma capacidade instalada total de 505 gigawatts. E a China ainda continua sendo o país que mais instalou sistemas fotovoltaicos no mundo, tendo 176,1 gigawatts, um crescimento de 45 gigawatts em relação ao ano anterior. E seguido dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Índia, Itália, Reino Unido, Austrália, França e República da Coreia. Com relação agora à capacidade instalada no Brasil em energias renováveis, nós seguimos em 2019, a capacidade instalada no Brasil é de 4,4 gigawatts em energia fotovoltaica. Energia eólica, 15,4 gigawatts. E o Brasil segue a tendência de perda de protagonismo das hidrelétricas. Nota-se que as hidrelétricas sofreram problemas relacionados aos níveis dos reservatórios. Então, com essa perda de protagonismo das hidrelétricas, temos um crescimento constante da energia solar fotovoltaica e da eólica. O plano decenal de expansão de energia, previsto de 2019 a 2029 pelo Ministério de Minas e Energia, o MME, prevê que as hidrelétricas, que atualmente representam 59% da capacidade atual de geração de energia, passarão a responder a 42% da matriz elétrica. A solar, ou seja, vai ter uma redução de 59% para 42%. A solar fotovoltaica subirá de 2% para 8% e a eólica avançará de 9% para 16%. As usinas térmicas, que possuem 7%, passarão a representar 14%. De acordo com a Absolar, desde 2012, os investimentos privados em sistemas de energia solar em residências ultrapassaram 4,2 bilhões de reais no Brasil. Sendo que as residências, as moradias, representam 72,6% de todos os sistemas de geração distribuída solar fotovoltaica, de um total de mais de 210 mil conexões espalhadas por mais de 81% dos municípios do Brasil. E existem algumas linhas de financiamento voltadas à instalação fotovoltaica em residências, que no Brasil tem-se mais 70 linhas de financiamento com taxas de juros de 0,9% ao mês. Então isso vai auxiliar na expansão desse sistema fotovoltaico no Brasil. Ainda como motivação, temos alguns fatores, vou apresentar alguns fatores que impulsionaram as instalações fotovoltaicas dos sistemas no Brasil. O Brasil ele possui o dobro de radiação média anual, se comparado ao continente europeu. Então o Brasil tem um potencial de geração fotovoltaica, de potencial incidente de radiação solar muito grande, como está aqui no mapa, em que essas regiões mais claras indicam um potencial maior de energia de incidência solar. Então, o Brasil apresenta uma grande área com um potencial enorme de geração solar que deve ser aproveitado. Então, nota-se que lá na Europa, que não tem uma capacidade de radiação tão grande, tem um potencial instalado maior que o Brasil.
Então nota-se essa grande discrepância. Em 2011, a ANEEL lançou o Projeto Estratégico 013, com os arranjos técnicos e comerciais para a inserção da geração solar fotovoltaica na matriz energética brasileira, instalando até 20 megawatts de pico em instalações fotovoltaicas até 2015. O Brasil também tinha um programa denominado Luz para Todos. Esse Luz para Todos ele instalou vários sistemas fotovoltaicos em regiões isoladas. E nessas regiões foram beneficiadas com mini usinas fotovoltaicas distribuídas por mini redes e sistemas de geração autônomos. Então, casas isoladas, afastadas das instalações de energia elétrica, foram beneficiadas com o programa Luz para Todos. Motivação dos sistemas fotovoltaicos no Brasil. Outros fatores que impulsionaram a instalação de sistemas fotovoltaicos são a produção, a instalação de fábricas de módulos fotovoltaicos no Brasil, como a Globo Brasil em Valinhos, São Paulo, a Canadian Solar, instalada em Sorocaba, em São Paulo, a BYD Energy em Campinas, São Paulo. De acordo com as portarias 004/2011 e 357 de 2014, é necessário a certificação do Inmetro para que os equipamentos de energia fotovoltaica sejam ensaiados em conformidade com a certificação do Inmetro. E em 2014, a 357, portaria 357, tornou mandatória a certificação de todos os inversores para sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica com a potência de até 10 kW, ou seja, até 10 kW a partir de 1º de março de 2016. Outros fatores que impulsionaram as instalações de sistemas fotovoltaicos no Brasil são o Programa de Geração Distribuído, PROGD, do Ministério de Minas e Energia, em 2015, dezembro de 2015, que prevê investimentos de 100 bilhões de reais investimentos até 2030 para atender 2,7 milhões de consumidores residenciais, comerciais e industriais. E ano passado a ABNT aprovou a norma NBR 16.690, que trata das instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos com requisitos de projeto. Então, os requisitos de projeto para os arranjos fotovoltaicos, a nomenclatura adequada, de série fotovoltaica, fazer o paralelismo, requisitos com relação a dimensionamento dos cabos, CC, proteção. Essa norma trata de todos esses detalhes do lado CC da geração fotovoltaica. E no lado CA, continua válida a NBR 5410. Motivação. Ainda falando sobre energia fotovoltaica, nosso foco, os preços médios residenciais. Então, para janeiro de 2018, o preço estimado em reais por watt instalado, watt de pico, é de R$ 2,57 o watt pico. Esse preço dos sistemas fotovoltaicos depende bastante do câmbio, da variação do dólar, porque mesmo que os módulos fotovoltaicos sejam fabricados no Brasil, as células são importadas. E nota-se que quanto maior a potência do gerador solar, maior também será o preço médio. Mas esse gráfico apontado pelo Bloomberg, ele representa a queda de preço da energia solar fotovoltaica. Então, nota-se que em 1977, quando a energia solar ainda fotovoltaica não era tão implantada no mundo, tinha custo de $76. Em 2019, o preço passou para 10 centavos de dólar, ou seja, uma redução exponencial do custo da energia fotovoltaica no mundo.
Bom, então, dado esse panorama sobre os sistemas fotovoltaicos, energias renováveis e do panorama da energia fotovoltaica no mundo e no Brasil, vou apresentar agora os tipos de sistemas fotovoltaicos. Então, temos basicamente dois tipos: os sistemas fotovoltaicos isolados e os conectados à rede elétrica. O sistema fotovoltaico isolado, ele apresenta um inversor, que é aplicado nesse sistema fotovoltaico isolado, que depende, claro, que é alimentado pelos módulos fotovoltaicos que correspondem a um arranjo fotovoltaico. Essa alimentação no inversor, no lado CC, pelos arranjos fotovoltaicos, vão passar pela conversão de CC para corrente alternada, lógico, mas nesse mesmo barramento de corrente contínua existe um regulador de carga para as baterias, ou seja, o sistema fotovoltaico vai carregar as baterias de acordo com o que o regulador de carga impõe. Ele identifica o quanto que a geração fotovoltaica está produzindo naquele momento e vai carregar as baterias de acordo com o que é produzido através do rastreamento do ponto de máxima potência dos módulos fotovoltaicos. E após este barramento CC, o inversor, converter a energia corrente contínua, tanto das baterias quanto do sistema fotovoltaico, para as cargas em corrente alternada. Já o inversor conectado à rede elétrica não apresenta baterias, ou seja, a rede elétrica funcionaria como uma bateria para ele. No caso, ele é alimentado, o inversor é alimentado por vários módulos fotovoltaicos, como está apresentado na figura do estacionamento, e o inversor vai sincronizar a rede elétrica e fazer a injeção da energia disponível no momento à rede elétrica. O inversor, o sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica deve fornecer os seguintes itens. Ele deve garantir segurança através da técnica de antilhamento, ou seja, se a rede elétrica, porventura, for desligada por alguma manutenção ou por alguma falha, o inversor deverá sair de operação após um certo tempo, estipulado pelas normas com os requisitos de antilhamento. O inversor tem a técnica de rastreamento do ponto de máxima potência, o MPPT, em que ele vai rastrear o ponto de máxima potência daquele instante. E deve garantir a confiabilidade com um tempo médio para a primeira falha em cerca de 5 a 10 anos. Ou seja, esse tempo médio para a primeira falha é dependente da sua vida útil, da garantia também. E o que é geração distribuída? Geração distribuída significa que a geração de energia ela é realizada em diversos pontos, ou seja, quanto mais próximo estiver a geração fotovoltaica das cargas, menores serão as perdas. Então, as cargas, neste caso, são as casas, empresas, indústrias. Diferente das grandes geradoras hidrelétricas que estão afastadas dos consumidores, precisam de linhas de transmissões longas para chegar até próximo às unidades consumidoras. E essas pequenas geradoras, que estão próximas às unidades consumidoras ou dentro das unidades consumidoras, são conectadas à rede elétrica. A modalidade da geração distribuída foi estabelecida com a Resolução Normativa 482 da ANEEL em 2012, entrou em vigor 17 de abril de 2012. A geração distribuída vai garantir economia na conta de energia após a instalação de um micro ou mini gerador, mas não é possível zerar a conta de energia. Por que não é possível zerar? Vamos supor que foi gerado 100 kW de energia naquele dia e foi consumido 100 kWh naquele dia. Mesmo assim, o consumidor deverá pagar a taxa de disponibilidade
ou a taxa mínima de acordo com a ANEEL, com a regulação 414 de 2010. Ou seja, se o consumidor for monofásico, ele vai ter que pagar a energia correspondente a 30 kWh. Se ele for bifásico, ele terá que pagar 50 kWh. Se for trifásico, 100 kWh. Então, resumindo, a diferença entre geração distribuída e geração centralizada é que na geração centralizada existem grandes unidades geradoras, no caso apresentado na figura à esquerda. São duas fazendas solares grandes em regiões notadamente afastadas das unidades consumidoras e que dependerão de linhas de transmissão para poder escoar essa energia gerada. Aqui na figura de baixo está representado também uma geração hidrelétrica que tem as linhas de transmissão para o transporte em alta tensão da energia gerada. Já a geração distribuída, os sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica já ficam na própria unidade consumidora, ou o mais próximo possível delas, o que reduz as perdas, não é necessário transportar em alta tensão. O ideal, é claro, é fazer a combinação das duas formas de geração de energia elétrica. Com relação aos sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, então, temos os componentes básicos. Quais são eles? Então, o componente básico para a composição desse sistema fotovoltaico são os módulos fotovoltaicos que apresentam condutores protegidos contra radiação ultravioleta, proteções em corrente contínua, né? Então ele vai converter a energia proveniente do Sol através das células feitas de silício cristalino. Ele irá converter a radiação solar em corrente contínua. Essa energia será convertida em corrente contínua e vai passar para um inversor. Por que é necessário esse inversor? Porque ele irá ser conectado à rede elétrica. A rede elétrica é em corrente alternada, ou seja, ele tem que converter CC, corrente contínua, para corrente alternada. É claro que o inversor vai ter todo um sistema de antilhamento, sincronismo à rede e técnicas de injeção de energia à rede de forma sincronizada e estável. Nessas duas conexões, tanto no lado de corrente contínua quanto no lado de corrente alternada, CC e CA, existem proteções. Então, as proteções do lado CC são dispositivos de proteção contra surto, os DPS, fusíveis e até chaves seccionadoras para permitir a manutenção daquelas séries fotovoltaicas que estão ali precisando de manutenção. E por fim, o sistema fotovoltaico no lado CA, ele tem as proteções de corrente alternada, que são disjuntores, DPS. E na saída do consumidor, no padrão de entrada, na verdade, ele terá um medidor de energia bidirecional, ou seja, ele vai medir quanto de energia excedente, ou seja, o que é esse excedente? O consumidor não está com as cargas ligadas e o sistema fotovoltaico gerou mais do que ele consumiu. Então, a energia excedente será injetada na rede elétrica, vai ter um fluxo voltando para a rede. Agora, quando anoiteceu e o consumidor começou a aumentar, ligar as cargas, aumentará o consumo, lógico, proveniente da rede elétrica, então vindo da rede. Então existe um fluxo vindo da rede, ou seja, as cargas estão consumindo energia da rede e um consumo, uma geração voltando para a rede, ou seja, tem uma injeção da energia na rede elétrica. Aqui à direita está representado o medidor eletrônico bidirecional, que ele vai avaliar esse fluxo bidirecional da energia.
E abaixo está a placa que é necessário ser instalada em todo o padrão de entrada que tenha, de uma unidade consumidora que tenha esse sistema fotovoltaico instalado. Então, essa placa tem que adverter que tem que ter cuidado, existe o risco de choque elétrico por ter a geração própria, ou seja, para quem está fazendo manutenção, ter cuidado que ali tem geração distribuída, uma placa com dimensões de 25 centímetros por 18. No cenário nacional da geração distribuída, a geração distribuída tem um número maior em relação aos outros tipos de geração distribuída. Então tem a CGH, que são centrais hidrelétricas, eólicas, térmicas e fotovoltaicas. Então destaque-se que em 9 de agosto, esse dado de 9 de agosto de 2020, as unidades consumidoras com geração distribuída fotovoltaica, a UFV, tiveram 273.533 unidades. Mas as unidades consumidoras que vão receber os créditos são maiores, são um número maior. As unidades consumidoras que recebem os créditos são 342.234. Por quê? Porque é possível fazer o compartilhamento dos créditos gerados com outras unidades consumidoras, outros números de unidades consumidoras, mas que estejam dentro da mesma área de concessão e que sejam do mesmo cliente. Potência instalada, 3.272.538,74 kW, ou seja, 3,272 gigawatt de potência instalado de sistemas de geração distribuída. Os aprimoramentos à Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL foram aprovados em 2015 pela Resolução Normativa 687. O que prevê esses aprimoramentos? Então, foi possível a ampliação da mini geração de 1 MW para 5 MW, ampliação dos créditos que antes duravam 3 anos para 5 anos, a redução do período de tramitação dos pedidos de solicitação até a instalação de fato da geração distribuída de 82 dias para 34 dias, sistema de submissão de pedidos online a partir de 2017, então até hoje já é tudo online, geração distribuída em condomínios, alto consumo remoto, geração em uma unidade, ou seja, tem a geração numa unidade, o consumo em outra unidade do mesmo titular, mesmo CPF e mesma área de concessão. A geração compartilhada prevê que o grupo de consumidores proprietários de uma única unidade de geração de energia podem fazer o compartilhamento dos créditos gerados através de sistemas de cooperativas. Como que funciona o sistema de compensação de energia aprovado pela Resolução Normativa 482, que foi modificada pela Resolução Normativa 687/2015? Então, esse sistema de compensação de energia também é conhecido como net metering. E os consumidores, as gerações distribuídas, são separadas em micro e mini geração. Microgeração são aqueles unidades consumidoras que instalaram até 75 kW de potência. E mini geração são aquelas unidades consumidoras que instalaram acima de 75 kW até 5 MW. E como constitui esse sistema de compensação? Como gerar os créditos? Então, o consumo a ser faturado será a energia consumida menos a energia injetada. Ou seja, se a energia consumida for de 100 kW, se a energia injetada for de 100 kW, gerará créditos? Não. Mas se a energia consumida for de 80 kW, se a energia injetada for de 100,
os 20 kWh excedentes serão gerados os créditos. Mas esse crédito, caso ele não tenha sido compensado no mês através do consumo, serão válidos até 60 meses. Após isso, esses créditos irão expirar. Bom, agora tratando, já após ter tratado de toda a regulamentação vigente acerca da geração distribuída, vou abordar a questão agora do recurso solar, fazendo um apanhado geral de alguns pontos importantes para essa questão. Os componentes. Quais são os componentes básicos da radiação solar? Primeiramente, o que é radiação solar? Radiação solar é a forma de transferência de energia oriunda do Sol. Então, são ondas eletromagnéticas que propagam no ar, no vácuo, fora da atmosfera no vácuo, dentro da atmosfera no ar. Então, tem luz e calor. Quais são os componentes? São componente direta, difusa e devido ao albedo. Então vamos olhar para essa figura aqui abaixo. Então temos o Sol, a camada da atmosfera, aqui. Acima da camada da atmosfera, o Sol irradia uma potência por metro quadrado de 1.367 watts a cada metro quadrado. Parte dessa irradiação, aqui na linha laranja, vai refletir nas nuvens e vai incidir no plano, na linha, no plano horizontal. Essa radiação, ela é a radiação difusa. Ela foi refletida pelas nuvens. A linha vermelha é a radiação direta, ou seja, ela não sofreu nenhuma interferência nem de nuvens, nem de nenhum outro objeto. A linha amarela, ela é irradiada a um objeto, no caso um objeto branco, e a sua respectiva cor vai determinar o quanto será refletido incidindo até este plano horizontal. Então essa é a componente denominada albedo. Se esse objeto for escuro, quanto mais escuro ele for, menos radiação ele irá refletir. Quanto mais claro, mais radiação ele irá refletir. E uma outra parcela nem chega a atingir este plano horizontal avaliado. Essa outra parcela é absorvida e refletida imediatamente pelas próprias nuvens. Então, a irradiação global horizontal tem as componentes direta, difusa, vai ser recebida numa superfície plana horizontal. E a irradiação total ou inclinada, com as componentes direta, difusa e de albedo, que a albedo vai ser então detectada pela superfície no plano, irradiação total no plano inclinado, que vai ser recebida em uma superfície plana com uma inclinação qualquer. Essa inclinação pode ser até mesmo igual à latitude do local. Qual é a diferença entre radiância solar e radiação solar? Então, a irradiância diária é medida em watts por metro quadrado. Watts, potência numa certa área. E irradiação diária é a energia, ou seja, potência vezes o tempo, watt, hora, por metro quadrado, ou joule por metro quadrado. Então, a irradiância, a potência gerada é proporcional à irradiância. E a energia gerada é proporcional à irradiação. Aqui no gráfico da esquerda, temos duas curvas. A curva em laranja representa a irradiância ao longo do dia,
que é a potência ao longo do dia, que varia formando uma gaussiana. Na curva da direita, laranja, essa gaussiana não foi perfeita. Por que apresentou essas imperfeições ao longo do dia? Porque passaram nuvens que obstruem o quanto de radiância será incidido naquele plano, aquela área. Então, quando a nuvem passa, ela realmente vai cair a radiância. Quando ela sair do local avaliado, a potência voltará ao normal. O que é energia? Vai ser a integral dessa irradiância no tempo. Então ela vai ser o somatório dessa irradiância ao longo do dia. Nota-se que depois, no fim do dia, esse valor de radiação ficou estável, atingiu o seu valor máximo. Olhando aqui na figura da direita, temos 22,95 kWh de energia gerada nesse dia. E onde são obtidos esses dados de radiação? Geralmente, o ideal é fazer a consulta nos dados do INPE, SOERA, o INPE, o INMET. Eu fiz a consulta usando alguns dados do CRESESB, e aqui está um exemplo de um site que é possível também ter esses dados de radiação e outras informações, como temperatura do ar, altitude. É possível até fazer uma simulação prévia de sistema fotovoltaico, que eu vou falar no final. Mas com base em sites que mostram esses dados, é possível ter os dados de radiação mensais, anuais, que vão facilitar a determinação do recurso solar para o local avaliado. Isso é extremamente importante para determinar o quanto é possível gerar de energia naquele local avaliado. Aqui está representada a cidade de Brasília, eu coloquei a Universidade de Brasília, que vai ser o nosso estudo de caso a seguir. Aqui tem potência saída, radiância, aqui. Bom, então, agora eu vou apresentar os principais componentes para a montagem do sistema fotovoltaico. Então, basicamente, os principais componentes são módulos fotovoltaicos e inversores, né? Claro, com os cabos, proteções. Vou apresentar alguns detalhes sobre os módulos fotovoltaicos. Alguns conceitos básicos e terminologias, de acordo com a NBR 10.899, mostra que a célula fotovoltaica é aquele quadrado que compõe um módulo. Então, uma célula somente, ela é composta por materiais semicondutores, do tipo policristalino ou monocristalino, e uma célula fotovoltaica sendo conectada em série com várias outras células, sendo encapsuladas com vidro, com material EVA, vai compor o que nós chamamos de módulo fotovoltaico, e não placa fotovoltaica. O módulo fotovoltaico vai ter duas saídas. Claro que a célula vai converter a energia solar, os watt-hora por metro quadrado, em corrente contínua, em energia de corrente contínua, e vários módulos fotovoltaicos conectados em série, em paralelo, vai formar o arranjo fotovoltaico ou painel fotovoltaico. E quais são as tecnologias e as suas respectivas eficiências das células e dos módulos fotovoltaicos? Bom, então, existem alguns materiais que compõem essas células fotovoltaicas. Um desses materiais é o silício monocristalino, M-silício. A eficiência da célula fora do módulo, por que fora? Não tem as perdas no módulo, os condutores de alumínio, as perdas por mismatching, que são as diferenças entre
quanto de uma célula produz em relação à outra, não são considerados nesse caso. Então a eficiência da célula é de 24%, a eficiência do módulo em si agora é menor, porque tem todas essas perdas que eu havia falado, são 13% a 18%. E a área necessária para preencher, para formar um sistema fotovoltaico de 1 kW pico é de 7 a 9 metros quadrados. Silício policristalino, P-silício, tem eficiência da célula de 18%, do módulo de 11 a 16%. A área necessária, então, quanto menor a eficiência da célula e do módulo, maior é a área necessária para formar um sistema fotovoltaico de 1 kW de pico. Então, 8 a 11 metros quadrados. Filme fino de seleneto de cobre em índio, 18%, 10 a 12% de eficiência do módulo. 11 a 13 metros quadrados de área necessária. Filme fino, silício amorfo, alfa silício, 11 a 12%, eficiência do módulo de 5 a 8%. A área necessária, é claro que menor eficiência, se é o módulo de menor eficiência, terá uma área maior para preencher 16 a 1 kW pico, 16 a 20 metros quadrados. Esse é um dado antigo que está apresentado aqui, mas ainda é válido para atualmente. Então, cerca de 83% da produção mundial de módulos em 2009 é baseada na tecnologia silício cristalino, até hoje. Silício cristalino, monocristalino e policristalino. E como eu havia falado, eficiências mais baixas vão necessitar de uma área maior para formar um sistema de 1 kW pico. Os custos dos sistemas fotovoltaicos são estimados em reais por watt pico ou dólares por watt pico, para quem vai fazer a importação. Quais são as tecnologias? Então, vamos falar um pouco do silício monocristalino. Monocristalino essas células são obtidas a partir de barras cilíndricas, silício monocristalino, produzidas em fornos especiais a partir de silício altamente puro. Então, as células são obtidas por corte das barras, né? Então, esse cilindro vai ser cortado em pastilhas cilíndricas finas. E esse corte terá uma espessura de 0,2 a 0,4 milímetros. E nota-se aqui na figura da direita que cada célula é chanfrada nas suas laterais. Então, para otimizar a área do módulo, para que caibam mais células no módulo. Então, o uso de células circulares em um módulo levaria a espaços não produtivos entre as mesmas. Então, aqui embaixo tem uma célula circular e a outra que tem um chanfro nas laterais, o que aumenta então a quantidade de células no módulo. Então, com relação ao silício monocristalino, necessita de mais energia e tempo para produzir que as células policristalinas. E a sua eficiência na conversão de luz solar em eletricidade é superior a 13%. Tecnologias de silício policristalino. Essas células são produzidas a partir de blocos de silício obtidos por fusão de porções de silício puro em moldes especiais. Estando nos moldes, ele vai se arrefecer, vai se resfriar até se solidificar. Os átomos, eles não se organizam em um único cristal, então formam uma estrutura policristalina com superfície de separação entre os cristais. Essas células são feitas com um bloco de silício quadrado, fatiado com uma espessura de 0,3 milímetros. Então é possível verificar aqui que cada célula é feita de um quadrado com uma espessura de 0,3 milímetros. Na parte superior, temos aqui 25 anos de garantia linear. Ou seja, à medida que o tempo passa, a potência que o módulo fotovoltaico é capaz de fornecer à carga e ao inversor vai reduzindo ao longo do tempo.
Então, no primeiro ano ele começa com 97,5% e vai até o 25º ano em torno de 80,7%. As células quadradas medem usualmente 125 a 125 milímetros ou 152 por 152 milímetros. A eficiência da conversão da luz é ligeiramente menor que a de silício monocristalino, 1,5 a 2% menos eficiente. Mas com relação, voltando aqui à questão da garantia, mesmo após 25 anos, os módulos continuarão funcionando, apenas deixarão de produzir a potência nominal. Outras questões que estão apresentadas aqui à direita são em que os módulos fotovoltaicos são testados com relação à sua robustez da moldura, suportando cargas de neve de 5.400 pascal, cargas de vento 2.400 pascal. Os vidros são anti-reflexo, eles são produzidos para suportar salinidade, amônia, são resistentes a ventos de areia. Isso são encontrados em ambientes próximos a regiões marítimas, fazendas e ambientes desérticos. Outra tecnologia de módulos fotovoltaicos são de filme fino. O filme fino, como o de seleneto de cobre índio, o telureto de cádmio, possuem baixas eficiências, tendo necessidade de maiores áreas para formar esse arranjo fotovoltaico. São mais resistentes aos efeitos de sombreamento e temperaturas elevadas, e oferecem promessas de custos mais baixos, porém não são tão encontrados no mercado. E a tecnologia de módulos fotovoltaicos, silício amorfo, não é cristalino. Ele é feito através da deposição de camadas muito finas deste material sobre superfícies de vidro, alumínio ou plástico. Então, usualmente encontrado em calculadoras de bolso e relógios, possuindo eficiência entre 5% e 8%. A espessura do material é muito fina, de 0,5 a 2 micrômetros, e por isso necessita de muito menos material que as células cristalinas. Agora eu vou abordar a questão da potência de pico da célula fotovoltaica do seu módulo, em relação ao efeito da irradiância. Então, quais são os efeitos aqui da irradiância nas curvas IV do módulo? Então, aqui temos várias curvas do módulo fotovoltaico, corrente e tensão, IV. Temos as curvas em função dos Gs, que são os valores de irradiância, watts por metro quadrado, e que é possível verificar que em dias nublados a irradiância vai ser menor, em dias ensolarados teremos uma irradiância maior. Qual é o efeito dessa variação na irradiância? O efeito direto acontece nos valores das correntes de curto-circuito e das correntes do ponto de máxima potência. Então, quanto mais ensolarado tiver o dia, maior será a corrente produzida pelo módulo. E quanto maiores quantidades de nuvens tiver nesse dia, menor será a corrente gerada. Note-se também que essa variação vai influenciar no ponto de máxima potência. Agora, analisando aqui os efeitos nos valores de tensões, não foram tão significativos em relação, se comparados às correntes do módulo geradas nessas variações devido às condições climáticas de radiância. Agora, com relação ao efeito da temperatura nas células e nos módulos fotovoltaicos, é possível destacar, vamos analisar a partir da temperatura de 25 graus Celsius, que é a temperatura que o módulo é testado em laboratório para a sua devida certificação e homologação. Ele é testado a 25 graus Celsius
E caso a temperatura venha a subir de 25 para 50 graus Celsius, o que acontece com a característica da curva IV? Ocorre o seguinte: à medida que a temperatura sobe, então aqui a 50 graus Celsius, as tensões vão se reduzindo, inclusive vai reduzir o ponto de máxima potência. O que é o ponto de máxima potência? É o resultado da multiplicação de I vezes V, da corrente vezes a tensão, que vai produzir vários valores de potência, sendo que o máximo valor de potência é onde está simbolizado esse ponto. Então, à medida que a temperatura aumenta, o ponto de máxima potência vai reduzindo. A temperatura aumenta de 50 para 75 graus Celsius e a potência produzida vai apenas diminuindo. Vamos fazer o contrário. Olhando aqui em 25, vamos reduzir a temperatura do módulo para 0 graus. O que aconteceu com a tensão? A tensão teve um aumento significativo, o que acarretou no aumento do ponto de massa-potência. Inclusive, se colocarmos temperaturas negativas, abaixo de zero, menos 75 graus Celsius, a tensão vai subir e o ponto de máxima potência vai aumentar significativamente. Qual é o efeito da variação da temperatura na corrente? O efeito é que, à medida que aumenta a temperatura, a corrente sobe um pouquinho. Então, não é tão significativo igual aconteceu na tensão. E à medida que a temperatura decresce, a corrente também decresce. Também, mas com uma pequena influência na sua característica. Agora, em relação ao posicionamento dos módulos fotovoltaicos, qual que é a importância do ângulo de inclinação e orientação? Então, aumentando-se o ângulo a partir do eixo horizontal, aumenta-se a quantidade de radiação que é incidida neste plano, no arranjo fotovoltaico, que vai aumentar a potência. Então, isso é possível verificar neste gráfico abaixo, em que temos uma curva azul. A curva azul mostra um módulo posicionado no plano horizontal. Agora, se este módulo fosse inclinado, ele vai ser capaz de receber mais potência proveniente do Sol. Ok. Então, é necessário inclinar o módulo. Idealmente, o arranjo deveria manter um ângulo perpendicular, sempre perpendicular em relação ao Sol, só que o Sol vai fazendo o seu percurso ao longo do dia. O ideal, então, seria fazer o mesmo acompanhamento do percurso ao longo do dia para ter um melhor aproveitamento dessa energia. Porém, seria mais caro e também teria custos de manutenção para fazer o sistema de rastreamento do rastreador tracker no sistema fotovoltaico. Então a gente faz a consideração para um ângulo fixo ótimo para todas as épocas do ano. A figura à esquerda abaixo, ela mostra um módulo, um arranjo fotovoltaico, orientado ao sul. Então, onde esse arranjo fotovoltaico está posicionado? Se ele está orientado a sul, esse arranjo fotovoltaico está instalado no hemisfério norte. E quem está no hemisfério sul deverá inclinar o módulo ao norte. Então, quem está no hemisfério norte inclinar a sul, e quem está no hemisfério sul inclinar a norte. Isso tudo para fazer as compensações e correções do ângulo ótimo para poder ter o melhor aproveitamento da energia incidente no ano. Aqui à direita é representada uma variação do ângulo de inclinação em relação à sazonalidade, em que o Sol tem um percurso solar maior, ao longo do dia durante o verão. Ele tem uma altura maior durante o verão. Os dias são mais longos. Então é possível fazer a inclinação menor do módulo. Agora, se estivermos no inverno, teremos que inclinar mais o módulo para poder receber a irradiação incidente naquele local. Mas se optarmos por manter a inclinação fixa, que é a posição A, teremos uma
uma condição em que é possível extrair uma média dessas duas posições. Bom, então já comentado a respeito dessa parte importantíssima do sistema fotovoltaico, que são os módulos fotovoltaicos, vou abordar os inversores, que são conversores de energia corrente contínua para corrente alternada. Basicamente, os sistemas de inversores conectados à rede elétrica, eles têm as seguintes características, as seguintes topologias em relação à potência, às suas respectivas potências. Então, se for instalado um sistema fotovoltaico muito grande numa fazenda solar, é necessário fazer uma instalação de uma tecnologia de inversores do tipo central. Esses inversores centrais, eles podem ter potências de 100 kW até 1000 kW. E como funciona essa tecnologia centralizada? Então, os módulos são conectados em série. Certos arranjos série são conectados em paralelo até uma entrada CC do inversor. A sua respectiva saída, a CA, é conectada à rede elétrica trifásica. Aqui está apontada a tecnologia de fileiras. A tecnologia de fileiras é bastante simples e é utilizada geralmente em consumidores residenciais. E nessa tecnologia são conectados a série de módulos numa entrada CC. E a conexão CA é feita por conexão monofásica. Então aqui são as séries simples de módulos conectando a entrada CC, passando para a conexão monofásica. Existe outra topologia, outra tecnologia chamada de multifileiras, em que uma série fotovoltaica é conectada a um conversor CCCC. Esse conversor CCCC faz o rastreamento do ponto de máxima potência dessa série. E temos aqui uma outra série também com outro conversor CCCC. Essas duas séries, então, por que tem conversores CCCC separados? Porque uma série pode estar voltada a leste, mais ou menos a leste, e a outra a oeste. É claro que o ponto de máxima potência de cada série será diferente. Então, é por isso que é necessário, para otimizar a produção de potência naquele local, de dois rastreadores de ponto de máxima potência independentes. E as saídas desses dois CCCCs vão para uma entrada CC do inversor, que vai sair por conexão monofásica, CA ou trifásica. Temos também a tecnologia de módulo CA, em que um módulo, ou dois módulos, ou até 4 módulos são conectados a um conversor CCCA, uma conexão monofásica tem até trifásica. Então, os inversores de fileira e multifileiras têm potências de 3 a 30 kW, e os microinversores de 200, 500 watts, existem microinversores de até 1000 watts. Outra tecnologia que está se disseminando, os inversores híbridos, que operam tanto no modo off-grid ou on-grid, sempre priorizando o fornecimento de energias às cargas. Então, se a rede elétrica sair de operação, esse sistema com as baterias vai continuar suprindo certa quantidade de cargas de acordo com a potência desse inversor. Porém, ainda não há regulamentação específica no Brasil para a utilização desses inversores em sua toda a capacidade, mas ele vai funcionar como um sistema conectado à rede elétrica convencional. Comparação entre microinversores versus inversores string. Vamos fazer uma comparação aqui simples em relação a como essas topologias se comportam, analisando a questão do sombreamento parcial, perdas, etc. Então, o uso de microinversores em relação aos inversores string trata de redução das perdas por descasamento dos módulos fotovoltaicos. Então, os microinversores têm algumas vantagens significativas, ganho de 3 a 5% de eficiência, que os módulos não são iguais. Redução das perdas por sombreamento parcial, ganho de 5 a 25% de eficiência,
redução de falhas, ganho de 0 a 15% de eficiência, e MPPT independente para cada módulo, 3 a 10%. Por que esse ganho é tão significativo? O que acontece? Então, qual é a influência do sombreamento na coleta de energia? O que acontece é que se cair alguma sombra, alguma folha em um desses módulos fotovoltaicos numa série de módulos, pode acontecer dessa corrente limitar a corrente de todos os outros módulos. Então aqui limitou em 50%. Já é porque aqui tem apenas um MPPT e o rastreamento do ponto de máxima potência talvez não detecte o ponto global da máxima potência. Já esses microinversores, eles apresentam para cada módulo fotovoltaico, que são 4 módulos, um rastreador independente do ponto de máxima potência. Então, se cair uma folha em um dos módulos, ele não irá influenciar nos outros módulos que estão à direita, os 3 outros módulos. Comparação entre microinversores versus inversores string. Então, os microinversores têm as seguintes vantagens: operam com maior eficiência do sistema, tem garantia de 25 anos, semelhante à garantia dos módulos, simplicidade de operação plug and play, só ligar e utilizar, aumento da flexibilidade e modularidade, elevada densidade e potência em pequeno peso e volume, nicho, consumidores residenciais de baixa renda, aqueles consumidores que têm uma indisponibilidade para fazer um investimento elevado, com 20 módulos, 15 módulos, ele vai comprar só 2 módulos, 4 módulos, mas ele ainda está visando a redução dos gastos com energia elétrica através da inserção de energia solar fotovoltaica em sua instalação. Porém, eles apresentam as seguintes vantagens: um custo elevado do watt-pico em relação aos inversores string, o custo-benefício dos inversores de fileiras e multifileiras é maior para arranjos fotovoltaicos acima de 500 watts de pico. Efeitos da eficiência de inversores, né? Então, os inversores, eles apresentam diferentes eficiências de acordo com a sua carga, ou seja, eles apresentam ali um ponto ótimo, uma faixa ótima de carga, de potência, em que eles vão conseguir fazer a conversão CCCA com menores perdas. Agora, se a potência que entra nesse inversor for pequena, a eficiência que ele vai gerar na sua conversão é menor. Então aqui tem uma curva com a ponderação da eficiência europeia. A eficiência europeia é válida para níveis de radiância da Europa Central. Nota-se que os inversores sem transformadores, ou transformerless, são mais eficientes que os inversores convencionais com transformadores. E todos os sistemas de geração distribuída devem seguir essas normas, nacionais e internacionais, né? Então, as normas nacionais são a ABNT, NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão, analisando o lado CA. Aqui, no caso da SEB, é a NTD 609, que trata dos requisitos para a conexão de acessantes ao sistema de distribuição da SEB em baixa e média tensão. A seção 3.7 do módulo 3 do PRODIST trata do acesso de micro e mini geração distribuída. A BNT 16.149/2013, características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição. A 16.150, sistemas fotovoltaicos, procedimento de ensaio de conformidade. Agora temos a 16.690, que vai tratar das instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos, tratando dos requisitos de projeto. As normas internacionais, temos a IEC, a I3E, a VDE, que é alemã, que vão direcionar os projetistas às suas respectivas normas. Aqui eu apresentei essa pequena figura relacionada aos parâmetros técnicos dos cabos que são utilizados no lado CC de sistemas fotovoltaicos. Os condutores devem ser feitos de cobre estanhado flexível com cordoamento classe 5, de acordo com a NBR NM 280.
A isolação deve ser um elastômero termofixo livre de halogênios. A cobertura composta por elastômero termofixo livre de halogênios também, com as cores disponível vermelha e preta, né? Vermelha é a cor para o polo positivo e a preta negativo. A temperatura de operação, 120 graus Celsius em operação até 20.000 horas, 90 graus em serviço contínuo, 250 graus em curto-circuito. Características: operação em temperaturas ambientes de menos 15 graus a 90 graus Celsius, suporta até 20.000 horas de operação com temperatura no condutor a 120 graus Celsius, tem expectativa de vida útil de 25 anos, proteções contra ações do ambiente, raios ultravioletas, calor úmido e ozônio, resistentes a soluções ácidas e alcalinas, propriedade retardante à chama, livre de halogênios, baixa emissão de fumaça. E é importante observar que a tensão é de 1,8 kV em corrente contínua máxima, 1,5 kV CC nominal, equivalente a 0,6 ou até 1 kV em corrente alternada. Então, o cabo para corrente contínua é bastante específico, tendo uma faixa de temperatura ampla, justamente para poder ser submetido às condições climáticas, ficar exposto ao tempo. Para projetar os sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, é necessário conhecer os seguintes pontos. Então, tamanho do telhado, a orientação, o ângulo de inclinação, se existe sombreamento próximo a esses sistemas fotovoltaicos ou não, quais são as especificações técnicas dos módulos e dos inversores, exigências estéticas do proprietário, construtor, arquiteto, condomínio, se existe alguma restrição para poder instalar esse sistema fotovoltaico, se os módulos podem ficar aparentes ou não, qual é o investimento disponível para poder instalar. É claro que esse é um fator limitante, não adianta ter a área disponível, mas não tiver capital para poder fazer a instalação. Localização geográfica, qual é a latitude, longitude, variação de temperatura média no local, estimativa da irradiação anual do local e a extensão de área de um telhado adequado e o orçamento vão definir o limite, o teto do tamanho do sistema. Um arranjo de 1 kW requer a seguinte área, dependendo do tipo de módulo. Então, para uma área de 1 kW pico e tecnologia monocristalina, temos de 6 a 9 metros quadrados para poder fazer essa instalação de 1 kW de pico. Policristalina, de 7 a 10 metros quadrados, filme fino de 15 a 20 metros quadrados. Isso tem a ver com as respectivas eficiências. Agora, vou fazer um estudo de caso simplificado. Claro que não vai considerar todos os parâmetros necessários de perdas de cabo, estudo de sombreamento. É um estudo genérico que vai nortear o quanto aquele sistema fotovoltaico é capaz de gerar ao longo do ano, dos meses também. Então, ele será feito na instalação fotovoltaica da Faculdade de Tecnologia no âmbito do Departamento de Engenharia Elétrica da UNB, ou seja, a Faculdade de Tecnologia tem um sistema de 150 kW, mas em cima do Departamento de Energia Elétrica temos um inversor de 50 kW na UNB. A instalação fotovoltaica da UNB, então, é grande a instalação, com as fotos aéreas dos drones mostrando aqui 150 kW instalado no âmbito do projeto de eficiência energética, PID, junto com a SEB, celebrado entre a SEB e a Fundação Universidade de Brasília. Então temos aí 450 módulos da Canadian, 335 watts de pico, com 150,7 kW de pico. A estimativa inicial que eu tinha era de 19 MWh por mês. E o inversor trifásico foi utilizado é o ABB Trio TM 50.0 com 3 MPPTs independentes e respectivo sistema de monitoramento.
Bom, então, o primeiro passo para fazer esse tipo de avaliação do potencial de energia elétrica a ser gerado por esse sistema fotovoltaico é fazer o uso de fotos satélite, caso não seja possível fazer a visita ao local. Então, antes da visita ao local, é possível fazer essa estimativa. Então, é necessário para alguns softwares o desvio azimutal, que é o desvio em relação ao norte, que está apontado aqui no mapa. Então, a orientação norte está apontada aqui no mapa. A Faculdade de Tecnologia encontra-se na latitude de 15 graus 45 minutos 48 segundos sul e longitude 47 graus 52 minutos 20 segundos oeste. Então, o prédio aqui da Faculdade de Tecnologia, no âmbito do Departamento de Engenharia Elétrica, encontra-se desviado em relação ao norte. Se rotacionarmos ao sentido anti-horário, temos aqui um desvio azimutal de 21 graus. Isso é possível analisar via foto satélite utilizando o próprio PowerPoint com a inserção de uma seta e é feita essa rotação da seta até normal, aqui, né, aliás, paralela ao bloco. Através também do Google Earth, Google Maps, é possível fazer essa análise das áreas. Então, como as áreas que foram instalados sistemas fotovoltaicos selecionados foram essas duas, área 1 e área A2, temos aqui que na área 1 o comprimento é 17,68 metros, largura 1, 9 metros. A área 2 tem comprimento 2, 27,2 metros e comprimento 2, 9 metros. Aqui tem inclinação desejada 20 graus, mas de acordo com a latitude, podemos considerar 15. Então, definição dos dados de radiação anual nas condições do telhado, usando os dados do INPE-SUERA. A latitude é de 15 graus, 45 minutos, 60 segundos, dividido por 60, mais 48 segundos, dividido por 3.600. Então, temos 15,76 graus sul, ou esse sinal negativo representa que está na latitude sul. Longitude 48 graus, mais 15 minutos, dividido por 60, mais 31 segundos, dividido por 3.600, que é 48,26 graus oeste, ou menos 48,26 graus. O plano horizontal, temos aqui a radiação no plano horizontal, que é kWh por metro quadrado por dia, que são dados do CRESESB. Esses dados são médios de radiação diárias. Anualmente temos 5,25 kWh por metro quadrado por dia na Faculdade de Tecnologia. Esse valor de temperatura foi obtido através do Global Solar Atlas de 22,2 graus Celsius. A título aqui de inclinação do módulo, a gente pode utilizar o mesmo valor da latitude de 15 graus. E aqui está representado o desvio azimutal, que é importante para o uso de softwares que vão utilizar dessas informações mais detalhadas. Para esse estudo de caso, não será avaliado, não será necessário esse dado, mas já aproveitando para preparação de uma análise mais detalhada posteriormente, caso seja necessário. A estimativa do tamanho potencial, essa estimativa vai ser a inserção do número máximo de módulos sem espaçamento entre eles, preenchendo todas as áreas, as duas áreas, com o máximo possível de módulos fotovoltaicos. Então vamos analisar as circunstâncias. A tecnologia dos módulos fotovoltaicos utilizada de módulos policristalinos com melhor custo-benefício. A faixa de temperatura de operação varia entre 10 graus Celsius e 75 graus Celsius. A área A1 é 159,12 metros quadrados e a área A2 disponível é de 244,8 metros quadrados. A inclinação de 15 graus para cada mesa vai ser, então,
necessidade de utilizar arranjos, mas se a gente ocupasse todas essas duas áreas com o máximo possível de módulo, teríamos ali a área de 159,12 metros quadrados por 6 metros quadrados por quilowatt-pico, que depende da tecnologia, que é policristalina. Temos aproximadamente 26,52 kW-pico. Para a área A2, 244,8 metros quadrados, dividido por 6 metros quadrados por kW-pico, temos aproximadamente 40,8 kW-pico. Ou seja, no total, teremos ali 67,32 kW-pico máximo, sem espaçamento entre as mesas. Só para saber quanto que o potencial daquelas duas áreas de sistemas fotovoltaicos. Passo 2. Já sabemos que os módulos fotovoltaicos escolhidos é da Canadian Solar 335 watt-pico, que apresentam as seguintes dimensões. Então, esse módulo tem comprimento 1,96 metros e a largura 0,992 metros, correspondente a aproximadamente 6 metros quadrados por quilowatt-pico, de acordo com as representações disponíveis nos datasheets. Quantas mesas foram instaladas aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 15 mesas. Temos 15 mesas, sendo 13 mesas com as mesmas dimensões. Quais são elas? Vamos lá. Os módulos, qual foi o critério de projeto? Os módulos foram instalados na posição vertical, né? Então eles estão instalados em pé, vertical, modo retrato. Porque o modo retrato apresenta uma melhor otimização de uso da área disponível, né? O comprimento de cada mesa, como são 9 módulos para cada mesa, dessas 13 que temos aqui representadas, então são 9 mesas vezes a base, né, o valor aqui de LM, que é 0,992, porque ele está no modo retrato. Então o comprimento, aproximadamente 9 metros, né? A largura de cada mesa, como o módulo está no modo retrato, a largura da mesa é correspondente ao respectivo comprimento, que é 1,96 metros. Então, o número máximo de módulos nessa configuração, temos uma linha de 9 módulos. E como são 13 mesas com a mesma posição, temos 117 módulos de 335 watt-pico, que corresponde a uma capacidade instalada de 39,195 kW-pico. Mas pela figura, pela foto aérea, é possível verificar que temos as mesas 7 e 8, em que a mesa 7 apresenta 2 módulos no modo retrato. Então, o comprimento da mesa 7 em 2 módulos, 0,992 e 1,984 metros. A largura da mesa, como ele está no modo retrato, é o próprio comprimento dela, 1,96 metros. A mesa 8 tem 7 módulos. 7 módulos vezes 0,992 corresponde a aproximadamente 7 metros. E a largura dela é 1,96 metros. Claro que ela está inclinada, né? Então, analisando paralelamente à mesa. Como temos o somatório das mesas 8 e 7 com 9 módulos, temos 3,015 kW-pico. Bom, então, para analisar, esse é um ponto crucial para fazer a melhor adequação entre o arranjo fotovoltaico e o inversor. Então, quais são as especificações do módulo na folha de dados? O módulo fotovoltaico da Canadian 330 é necessário nós selecionarmos esses dados de tensão, ponto de massa potência, corrente de ponto de massa potência, tensão, circuito aberto, corrente de curto-circuito. Todos esses valores estão representados numa temperatura de 25 graus Celsius, que é a temperatura de testes padrão. O próprio fabricante apresenta os coeficientes de temperatura de tensão, TC VOC, menos 0,31% por grau Celsius, que se dividirmos pelo próprio VOC, pela tensão do circuito aberto, temos aqui menos 0,0677 volts por grau Celsius. Esse dado em volts por grau Celsius será importante para fazer a correção dos valores de tensões para
uma temperatura diferente de 25 graus Celsius. E aqui tem o coeficiente de temperatura da corrente, TC e SC, é positivo, mais 0,05% por grau Celsius, então vai gerar, se nós dividirmos esse valor do coeficiente de temperatura da corrente pelo ISC, que é a corrente de curto-circuito, teremos o coeficiente em amperes por grau Celsius. E temos aqui o coeficiente da potência, TC, P nominal, menos 0,40% por grau Celsius. Então, como eu havia falado, a temperatura vai ser diferente de 25 graus Celsius. As células, quando submetidas ao Sol, elas operam em temperaturas elevadas, chegam a 80 graus Celsius. Mas eu vou considerar que a faixa de potência de 10 graus, a faixa de temperatura de 10 graus Celsius a 75 graus Celsius. O desvio das condições de teste padrão para 10 graus Celsius é de 15 graus em relação a 25, né? E para 75 graus Celsius é 50 graus Celsius. Então, vamos fazer aqui as correções das tensões para temperaturas diferentes de 25 graus Celsius. Então, a tensão do circuito aberto a 10 graus Celsius é a tensão VOC, que é 45,8, mais o ΔT, que é 25 graus, que é a condição de teste padrão, menos 10 graus Celsius, vezes aquela temperatura, coeficiente de temperatura corrigida em relação à tensão do circuito aberto, que é 0,0677 volts por grau Celsius. Então, a temperatura mais baixa, temos uma tensão maior, 46,81 volts. E para tensão de máxima potência, a 10 graus Celsius, temos 37,4 mais 25 menos 10, vezes 0,0677. Vai resultar um VMPP a 10 graus Celsius, 38,41 volts. O VMPP a 75 graus Celsius tem 37,4, já operando a 75 graus Celsius, vai resultar em 34,01. Ou seja, a tensão do circuito aberto maior, que será em 10 graus Celsius, é 46,81 volts, e a faixa de variação de tensão do MPP é entre 34,01 e 38,41 volts. Uma vez conhecido o sistema fotovoltaico em si, os módulos, agora vamos selecionar o inversor. Como nós temos 126 módulos fotovoltaicos, correspondendo a uma potência instalada de pico de 42,21 kW, foi selecionado um inversor de 50 kW de pico da VB. Ele apresenta 3 MPPTs independentes, e cada MPPT pode receber 5 entradas. Escolha do tipo de inversor. Vamos analisar aqui os dados técnicos do inversor. O tipo do inversor é o Trio TM50.0400. A tensão máxima DC é de 1000 volts. Outro parâmetro importante é a potência máxima de entrada, 52.000 watts. Número de MPPTs dependentes para a versão SX e SX2, temos 3 entradas dependentes. A potência máxima de entrada para cada MPPT é 17.500 watts. A faixa de tensão de entrada para cada MPPT é de 480 volts a 800 volts. Esse é um ponto importante. A máxima corrente CC de entrada para cada MPPT, 36 amperes. Máxima corrente curto, 55. Número de entradas para cada MPPT, 5 entradas. Agora vamos verificar quantos módulos é possível fazer a inserção em cada MPPT, fazer a identificação do número máximo e mínimo de módulos. Então, o número máximo de módulos, nós temos que é os arranjos, vamos fazer os 3 MPPTs terem a mesma quantidade de arranjos com as mesmas quantidades de módulos. Número máximo de módulos, VMPP máximo, é 800 sobre a tensão MPPT
a 10 graus Celsius, que é 38,41. Então temos 20,83 módulos máximo. Número mínimo de módulos. O VMPP mínimo é 480, o VMPP é 75 graus Celsius é 34,01. Então temos 14,11 mínimo. Então temos, não pode ser menor que 14, nem maior que 21. E o número máximo de módulos é o VCC máximo, que é 1000, sobre a tensão de circuito aberto a 10 graus Celsius, que é 46,81. 21,36, arredondando para 21, não pode ser mais que 21 módulos para não exceder a tensão máxima do inversor. Bom, como temos 126 módulos, fazendo essa divisão de 126 módulos por 3 MPPTs, temos 42 módulos para cada MPPT. Ok, então 42 módulos. Não podemos instalar mais que 21. Então fiz a divisão aqui de 42 por 3 strings. Então distribuí os 42 módulos em 3 strings. Só que as 3 strings com 14 módulos, que é o número mínimo de módulos, que vai ser o suficiente para essa instalação. Então cada string vai ter 4,69 kWp. Agora nós temos que avaliar se essa configuração que foi escolhida é compatível com a faixa de tensão do MPPT do inversor, aquela tensão mínima e máxima, CC, a máxima tensão de entrada do inversor e a máxima corrente de entrada do inversor para cada MPPT. Bom, fazer essa avaliação, temos que a configuração é de 14 módulos em série, fazendo a série de módulos, 3 strings em paralelo. Então, quando eu fiz 3 séries de módulos entrando em cada MPPT, internamente ao inversor tem a ligação paralela. Né? Então é como se ele fizesse já a ligação, ele faz a ligação paralela dessas 3 strings. Então vamos ver se o inversor é capaz de receber este arranjo fotovoltaico. Então o VMPP a 75 graus Celsius vai receber ali 14 módulos. Qual que é a tensão? 34,01. Total 476,14 volts. Este valor está abaixo do limite inferior da tensão MPPT, 480. Mas veja que a diferença não é tão significativa. O que vai acontecer nessa situação? Se a temperatura atingir este valor, o que vai acontecer é que o ponto de máxima potência não necessariamente estará num ponto verdadeiro. Pode acontecer uma pequena perda no rastreamento do ponto de máxima potência. Mas o inversor vai continuar operando? Sim. VMPP a 10 graus Celsius. Por isso que aqui é tolerável. 14 vezes 38,41, 537,74 volts. É menor que 800 volts, que é o VPV superior, MPPT? Sim, então é aceitável. VOC a 10 graus Celsius, 14 vezes 46,81. É igual a 655,34. É menor que 1000 volts? Sim. E como a ligação das 3 séries, 3 strings, é feita em paralelo, então temos aqui a somatória das correntes, que é 9,54, 9,54, 9,54, temos 28,62. É menor que a corrente máxima por MPPT, 36 amperes? Sim. Então a potência de pico disponível, 42,21 kWp, alimentando o inversor de 50 kW, é compatível com as strings definidas para os 3 MPPTs. Tendo essa compatibilidade aceitável, nós iremos Então, a energia total anual e anual vai ser calculada basicamente por essa equação. O E diário é a potência fotovoltaica vezes a irradiação total, a média diária, dividido pela irradiância nas condições de teste padrão, vezes TD. TD é a taxa de desempenho. O valor da potência fotovoltaica é a potência instalada, o valor de pico.
de 42.210 watts de pico, vezes 5.250 é a irradiância, o quilowatt-hora por metro quadrado vezes dia, anual. 5.250 dividido por 1.000, que é a irradiância nas condições de teste padrão, vezes 0,8. 0,8 é a taxa de desempenho, ou seja, as perdas desde a geração fotovoltaica até a injeção de energia por parte do sistema fotovoltaico à rede elétrica. Então, a energia diária é de 177,282 kWh por dia. A energia mensal é a energia diária vezes 30, que resultou em 5,318 MWh por mês. A energia anual é a energia diária vezes 365, que é igual a 64.708 MWh ano. Então, se nós fizermos esse mesmo cálculo que foi feito para a FT toda, que é um sistema com mais 2 inversores, com mais 2 arranjos semelhantes ao do Departamento de Engenharia Elétrica, então, ou seja, se multiplicarmos a energia anual por 3, considerando as mesmas potências de pico, arranjos e inversores, a energia média anual seria de 194,124 megawatt-hora. Isso representa 16,177 megawatt-hora mensal. Ou seja, por mês, a Faculdade de Tecnologia toda economiza 16,177 megawatt-hora com esse sistema instalado. É lógico que esse resultado é apenas uma base teórica para que possamos entender quantos watts-hora de energia está sendo de fato gerado nesse sistema. É um dado teórico que não considera outros tipos de perda, como perdas nos cabos, por eventuais sombras que podem acontecer devido às árvores próximas à Faculdade de Tecnologia. E por isso é adequado que se faça também uma estimativa através do uso de softwares, ou seja, com software é possível fazer o desenho em 3D de toda a usina fotovoltaica, de objetos próximos a essa usina, e verificar o quanto que pode ser perdido devido aos cabos utilizados, sombras e outros parâmetros que podem influenciar na geração, inclusive sujeira. Então, o simulador pode considerar questão de sujeira, o decaimento da potência a ser gerada ao longo dos anos, decaimento da própria degradação dos módulos fotovoltaicos. Então, softwares como o PVSys e o PVSol podem facilitar o processo de estimativa de geração do sistema de forma mais detalhada. E existem alguns sites gratuitos que podem facilitar o dimensionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. Vou apontar alguns sites que vão auxiliar alguns projetistas. Bom, então o próprio Global Solar Atlas, além de apresentar os dados climatológicos, ele também nele é possível fazer uma pequena estimativa da geração fotovoltaica no local avaliado. No PVGIS é possível também, ele tem aqui a interface gráfica da União, da Comissão Europeia. É possível fazer uma estimativa do sistema fotovoltaico conectado à rede, com tracker, que é o rastreamento do sistema do percurso do Sol, off-grid, um sistema com baterias, totalmente autônomo. Então é possível aqui colocar os dados de radiação, o banco de dados de radiação, a tecnologia PV, qual é a potência de pico instalada, as perdas no sistema, o tipo de posicionamento do sistema,
os ângulos de inclinação, o slope, o desvio azimutal que foi falado lá no início, que é a estimativa de vida, tempo de vida útil e custos do preço de energia fotovoltaica, né? Então ele considera todos esses parâmetros que podem facilitar o dimensionamento do sistema fotovoltaico. O outro é o PV-Sol Online, que também pode facilitar o dimensionamento do sistema fotovoltaico no próprio site do PV-Sol Online, Valentim Software, que vai auxiliar na estimativa da energia gerada ao longo do tempo do ano. E o América do Sol, que tem um simulador solar, você insere o consumo médio, o consumo de cada mês, ele vai fazer uma estimativa também em relação a ele, com base na conta de energia, ele vai estimar o quanto de sistema fotovoltaico é necessário para abater, né, na conta e ter um melhor investimento possível. Então, após todas essas considerações, vou fechar a apresentação com as minhas conclusões e os desafios para o futuro. Então, foi apontado todo o panorama mundial das energias renováveis e o panorama mundial e nacional das energias da fonte fotovoltaica de geração de energia. Também apontei a questão da regulação, os principais componentes, módulo, cabo, CC, inversor, e apontei também um simples estudo de caso que pode, no qual foi possível verificar os dados de potencial de radiação local, desvio azimutal, áreas, compatibilidade do módulo em relação ao inversor e uma estimativa de geração de energia anual, diária, mensal e anual. Claro que é importante salientar que aquela estimativa é bastante básica, ela pode ser otimizada através do uso de softwares que vão fazer uma análise até em 3D para poder verificar se alguma árvore, algum outro objeto, uma antena, poderá gerar algum sombreamento para esses módulos que estão instalados naquela região. Bom, e finalizo a apresentação dizendo que ainda, apesar de termos uma expansão considerável no Brasil, ainda teremos desafios, ainda o mundo enfrenta desafios, que permeiam as seguintes questões: instabilidades políticas, regulatórias em alguns países, desafios financeiros de viabilidade econômica. Então, é uma questão dinâmica. Necessidade de integração aos mercados de energia e sistemas elétricos de modo justo e sustentável. Então, faço esse seguinte apelo para que, tendo essa maior estabilidade, é possível fazer essa expansão de forma mais sustentável. E agradeço a atenção de todos pela presença nessa palestra. Agradeço a todos e fico à disposição. Caso tenham alguma dúvida, poderão encaminhar por e-mail. Muito obrigado.